Ora, muito bom dia a todos os presentes. Não vou responder ao Sr. relativamente ao cumprimento aqui dos horários, até porque acho que fui a primeira a chegar, não é? O Sr. é testemunha, não é verdade? Muito bem. Então, eu começo por agradecer à Ordem dos Advogados e à Sra. Juíza Desembargadora, a Dra. Fátima Reis Silva, o convite que me foi dirigido para hoje vir aqui falar sobre a insolvência de pessoas singulares e a sua recuperação. Foram-me concedidos 30 minutos para falar sobre este tema e, em face de todas as questões, algumas delas de enorme complexidade que diariamente se nos colocam, quer nos processos de insolvência, quer nos processos declarativos e executivos conexos com estes, ou seja, em que são partes devedores já insolventes ou em recuperação, certamente poderíamos estar o dia todo hoje aqui a falar sobre estas questões, a avançar soluções e, sobretudo, a partilhar alguns dilemas interpretativos. Em face do tema que me foi proposto, eu vou falar sobre dúvidas, sobre problemas e vou deixar aqui as vantagens para os meus colegas de mesa e vou, de facto, falar sobre aquilo que me preocupa mais e aquilo que vejo com mais dificuldade nos processos. Pretendo apenas alertar, de facto, para algumas questões com que me tenho vindo a deparar ao longo dos 4 anos em exercício de funções no Juízo de Comércio do Fundão, na comarca de Castelo Branco, e vou-me concentrar no tema da exoneração do passivo restante, não por considerar que o PEAP não fosse igualmente interessante, mas por verificar que, neste momento, a exoneração está a dominar muito do trabalho, quer dos senhores administradores fiduciários, evidentemente, quer dos senhores advogados e, consequentemente, do juiz. Não fiz uma contabilização rigorosa, mas tenho ideia de que desde janeiro 60% do meu expediente diário respeita a exoneração. Sabemos que por força do retardamento na liquidação dos bens dos devedores pessoas singulares e da anterior redação da lei, a respeito do início da sessão, num elevadíssimo número de processos só começa agora a chegar ao fim o período de 5 anos da cessão de rendimentos. Atenta a toda a doutrina e jurisprudência publicada acerca das mais variadas questões respeitantes ao despacho liminar da exoneração, eu vou-me dispensar de analisar esta primeira decisão e vou passar já de imediato para o último despacho. De facto, chegado o momento de declarar exoneradas ou não as dívidas restantes, somos confrontados com uma série de irregularidades que foram sendo praticadas ao longo dos 5 anos do período que deveria ter sido de cessão de rendimentos e que, por vezes, não foi, e que podem obstaculizar a aprovação de um despacho favorável aos devedores. Estas irregularidades nem sempre são apenas imputáveis aos devedores, sendo muitas vezes também responsabilidade do Tribunal e dos senhores fiduciários. Na realidade, tenho visto de tudo um pouco nos processos que vou tramitando, e desde processos que foram encerrados e de imediato remetidos para o arquivo, uma vez que se terminou o desenrolar do período de cessão de rendimentos com o processo arquivado, certamente na expectativa de que ele voltaria uma vez por ano ao gabinete do juiz, mas que acabaram por voltar apenas muitos anos depois e por força de um requerimento dos devedores a solicitar a aprovação de um despacho final ou de um relatório final do fiduciário, muitas vezes anos depois do aludido período, sem terem sido apresentados nenhum dos relatórios anuais, aquele do artigo 240 do CIR, os quais, como é clarinho e resulta claro da lei, devem ser enviados a cada credor e ao juiz anualmente. Neste momento, o juiz tem, nos termos do disposto no artigo 244, número 1, que ouvir o devedor, o fiduciário e os credores da insolvência. E é precisamente na audição dos credores da insolvência que são carreados para os autos toda uma série de incumprimentos que muitas vezes se reportam a todo o período dos 5 anos, em que deveria ter havido efetiva cessão de rendimentos e não houve, e que, se atempadamente reportados ao processo, poderiam ter determinado a cessação antecipada do procedimento de exoneração, tudo em conformidade com o disposto no artigo 243. Na realidade, o número 2 do artigo 244 dispõe que a exoneração é recusada pelos mesmos fundamentos e com subordinação aos mesmos requisitos com que poderia ter sido antecipadamente cessada. Ora, é sabido que a cessação antecipada da exoneração do passivo e, consequentemente, a não concessão afinal, pode ocorrer quando o devedor tiver dolosamente ou com grave negligência violado alguma das obrigações que lhe são impostas pelo 239, prejudicando por este facto a satisfação dos créditos sobre a insolvência,
Quando se venha a apurar a existência de algumas das circunstâncias referidas nas alíneas B, E e F do número 1 do 238, se apenas tiver sido conhecida pelo requerente após o despacho inicial ou for de verificação superveniente, e, por fim, se a decisão do incidente de qualificação de insolvência tiver concluído pela existência de culpa do devedor na criação ou agravamento da situação de insolvência. Ora, estes são os fundamentos, mas o artigo 244 impõe também a sujeição aos mesmos requisitos. Ora, então, quais são os requisitos? Em primeiro lugar, parece-nos que temos que levar em consideração o requisito da legitimidade. E quem é que tem legitimidade para requerer a cessação antecipada da exoneração? Diz o número 1 do 243 que o requerimento sempre fundamentado, atenção a este pormenor, tenho visto muitos requerimentos que não têm qualquer tipo de fundamentação, apenas a invocação da alínea, pode ser apresentado por qualquer credor da insolvência, pelo administrador de insolvência, se ainda estiver em funções, e que agora esta questão do administrador de insolvência ainda estar em funções assume especial importância, uma vez que a grande parte dos períodos de cessão correm em simultâneo com a liquidação dos processos e, por isso, os administradores estão em funções, situação que não sucedia antes da última alteração legislativa. E pelo fiduciário, caso este tenha sido incumbido de fiscalizar o cumprimento das obrigações do devedor. Muita atenção a este último pormenor. Em mais de 90% dos meus processos, se calhar até 98% dos meus processos, não é atribuída ao fiduciário a tarefa de fiscalizar o cumprimento pelo devedor das obrigações a que ficou sujeito no período da exoneração, o que lhe retira automaticamente a possibilidade de, quando desacompanhado nessa pretensão pelos credores, vir requerer a cessação antecipada do procedimento. Importa aqui fazer uma chamada de atenção. Como é concebido, com a recente alteração legislativa de julho de 2017, passou a ser possível dispensar a Assembleia de Credores para a apreciação do relatório nas situações em que é requerida a exoneração do passivo pelos devedores, quadro processual que o anterior artigo 36, número 2, não permitia. Esta possibilidade podia ter levado à alteração do disposto no número 3 do artigo 241, o que não sucedeu, e manteve-se a redação da norma no sentido de que a Assembleia de Credores pode conferir ao fiduciário a tarefa de fiscalização. Ora, nestes casos de dispensa da Assembleia, que ocorrerá ou que me é dado conhecer na grande maioria dos processos de pessoas singulares, impõe-se também ao juiz que adeque na sentença a forma como os credores têm para se pronunciar acerca da admissão liminar da exoneração, como também a substituição dessa deliberação dos credores por outro tipo de manifestação de vontade, designadamente, e para mim isso tem sido suficiente, um requerimento para esse efeito. Aliás, é esta necessidade de adequação processual que resulta do número 5 do acabado de referir artigo 36 do CIR, quando refere que o juiz que tenha decidido não realizar a Assembleia de Apreciação do relatório deve logo na sentença adequar a marcha processual a tal factualidade, tendo em conta o caso concreto. A experiência destes últimos anos, na sequência também das várias alterações legislativas introduzidas ao CIR, mostrou-me a importância vital da audição presencial dos insolventes em sede da Assembleia de Credores, com a apreciação liminar imediata da exoneração do passivo restante, momento em que os devedores não só transmitem, e isto acontece sistematicamente, factos importantíssimos à apreciação da sua situação de vida e que não constam do processo, como passaram a ficar conscientes de todas as obrigações decorrentes do incidente em causa, o que no processado significou uma diminuição drástica do incumprimento e de incidentes de vária ordem. Tenho entendido, assim, que dispensar a audição do devedor nesta fase seria um retrocesso à eficácia que anteriormente foi alcançada nos processos e que não deverá de todo ocorrer. Por esse motivo, e operando a adequação processual que o legislador pretendeu, tenho determinado sempre nos meus processos, nos termos do disposto no artigo 83, número 1, a linha A e B do CIR, e após o decurso do prazo de 10 dias, subsequentes aos 60 dias contados desde a prolação da sentença, porque é neste prazo dos 10 mais os 60 em que os credores e o administrador podem em conformidade com o 236.4, pronunciar sobre o requerimento, determino sempre a audição presencial dos insolventes no tribunal, com a prolação imediata de decisão liminar acerca da requerida exoneração do passivo restante e, evidentemente, com a explicação acerca das obrigações a que ficam sujeitos e das consequências da sua violação. Posso aqui dizer
que os incumprimentos nestes casos são quase nulos. Aliás, conto pelos dedos das mãos situações de incumprimentos que tenha tido em que o insolvente ouviu o despacho de exoneração do passivo restante na Assembleia de Credores e que, na sequência disso, entrou em cumprimento. Mas existem sempre, não é? Sobretudo aqueles que desaparecem, que apesar de tudo ainda são muitos. Voltando aos requisitos do artigo 243, e que poderão determinar a cessação antecipada do procedimento ou indeferir a concessão final da exoneração, resulta do disposto no artigo 243, número 2, que o requerimento apenas pode ser apresentado dentro do ano seguinte à data em que o requerente teve ou poderia ter conhecimento dos fundamentos invocados, devendo logo oferecer a respectiva prova. Nunca tive um requerimento com prova. Ora, o prazo de 1 ano aqui é requisito obrigatório. Portanto, há muita atenção aos credores que requerem a exoneração, porque desde o conhecimento da violação têm 1 ano para a requerer. Resulta também deste normativo que ambos os procedimentos devem ser tramitados como incidentes e de acordo com as regras a que aludem os 292 e seguintes do Código de Processo Civil e, sempre que necessário, com produção de prova. Também nunca determina cessação antecipada, a menos nas Assembleias de Credores em que eu tive um insolvente à minha frente e que eu adverti das consequências, ainda assim ele incumpriu, aí não ouço, ou ouço prescrito, evidentemente, mas nos outros processos todos que fui herdando e que do processado resulta que nem o insolvente teve na Assembleia de Credores e, aliás, até resulta muitas vezes que o insolvente está absolutamente convencido que já tem as dívidas exoneradas, que é aquilo que me acontece sempre que o chamo lá. Eles muitas vezes perguntam, então, mas já passaram 5 anos, eu já não tenho dívidas. E o incidente, que acabou de começar há 1 ano. Também nunca determina cessação antecipada nestes casos sem ouvir presencialmente os devedores, a menos que não os consiga notificar, e o que ocorre com imensa frequência, porque a maior parte deles pensa que foi sem dívidas para a França, para a Alemanha. Por seu turno, importa não esquecer o regime diferente que o legislador positivou na segunda parte do número 3 do artigo 243, e que diz que a exoneração é sempre recusada se o devedor, sem motivo razoável, não fornecer, no prazo que lhe seja fixado, informações que comprovem o cumprimento das suas obrigações ou devidamente convocado, faltar injustificadamente à audiência em que deva prestá-las. Acompanhando aqui Carvalho Fernandes e João Labareda, em anotação a este artigo, entendo que a recusa da exoneração aqui constitui uma sanção para o comportamento indevido do devedor. Portanto, é uma causa de cessação-sanção imediata. Veja-se que, para além desta situação, a lei só previu o conhecimento oficioso pelo juiz do encerramento do incidente de exoneração nos casos em que se mostrem integralmente satisfeitos todos os créditos sobre a insolvência. Nos outros casos, é sempre a impulso processual dos interessados. Já quanto aos credores, afigura-se-me que a sua legitimidade, também para este efeito, e quando eu digo também para este efeito, é a par da suscetibilidade para serem pagos pelo produto da fidúcia, implica o reconhecimento dessa sua qualidade por sentença de verificação de créditos. Tudo em conformidade com os artigos 172 e seguintes e 241, número 1, a linha D do CIR. Na realidade, os pagamentos aos credores no âmbito deste incidente têm que ser efetuados nos termos prescritos para o pagamento aos credores da insolvência. Por isso, mesmo nas situações em que não existe liquidação, e que são muitas, e que o processo encerra por insuficiência da massa, afigura-se-me que o juiz tem sempre que efetuar sentença de verificação e graduação de créditos. Contudo, para além das situações em que foi entendido ser totalmente desnecessária a elaboração de sentença de verificação de créditos, inclusivamente com a extensão do respectivo apenso de reclamação, passaram pelas mãos muitos processos em que se entendeu que apenas existia necessidade de se proceder a essa elaboração caso viesse a existir efetiva cessão de rendimentos e, consequentemente, possibilidade de pagamento aos credores. Partiu-se do princípio, não havendo dinheiro a entregar, não se vai fazer sentença porque ela seria uma inutilidade. Eu discordo também deste entendimento, desde logo pelos motivos que acabei de referir, ou seja, tem que se definir quem são os credores que devem ser notificados dos relatórios dos senhores fiduciários. Os senhores fiduciários têm que saber a quem é que notificam os relatórios e precisam de saber quem são os credores totalmente estabilizados no processo e tem que ser preferida a sentença para se aferir da legitimidade dos credores para intervirem ativamente no incidente de exoneração. Por outro lado, os processos, ainda que encerrados por insuficiência da massa, desde que haja exoneração em curso, devem ser sempre contados pela secção de processos.
Às vezes eu verifico que os senhores advogados, no final daqueles anos todos, ficam muito surpreendidos quando recebem a conta de custas, mas na realidade parece-me que têm mesmo que a receber. Na medida em que, como sabem, os montantes recebidos pelo fiduciário são afetos, em primeiro lugar, ao pagamento das custas do processo de insolvência ainda em dívida, nos termos do 241 do CIR. Em segundo lugar, ao reembolso ao Instituto de Gestão das remunerações e despesas do administrador e do próprio fiduciário. E, em terceiro, ao pagamento da sua própria remuneração já vencida e despesas efetuadas. Depois, muita atenção ao que dispõe a este respeito o artigo 248 do CIR, que refere que o devedor que apresenta um pedido de exoneração beneficia do diferimento do pagamento das custas até à decisão final, na parte em que a massa insolvente e o rendimento disponível durante o período de sessão sejam insuficientes para o respectivo pagamento integral, o mesmo se aplicando à obrigação de reembolsar as despesas honorários do administrador e que tenham sido suportadas pelo Instituto de Gestão Financeira. Por isso, a final da exoneração deve fazer sempre uma liquidação adicional das custas em dívida, porque normalmente a primeira conta do processo, quando é feita, porque em 90% dos processos que eu recebi nenhum tinha conta feita, mas ainda daqueles em que a conta está feita, há sempre que fazer uma liquidação adicional, até porque depois levanta-se aquela questão da fixação dos honorários ao senhor fiduciário no prazo dos 5 anos, quando não há efetivo produto de cessão de rendimentos e em que a jurisprudência tem entendido, e parece-me que é a prática da maior parte dos tribunais, se adianta 1, 2 ou 3 UCs, dependendo do entendimento do juiz, para pagamento dos honorários devidos ao fiduciário. Depois, há a especificidade do 248, que remete para o artigo 33 do Regulamento das Custas Processuais e onde se prevê este pagamento em prestações. São consabidas as recorrentes violações decorrentes não só da cessão de rendimento, mas, sobretudo, dos factos de os devedores se desligarem por completo dos processos e deixarem de fornecer quaisquer elementos aos fiduciários, mesmo quando os mesmos são solicitados. Esta violação anda reiteradamente associada à outra e que respeita ao facto de os devedores ficarem obrigados a informar quer o Tribunal, quer o fiduciário, de qualquer mudança de domicílio ou condições de emprego no prazo de 10 dias após a respectiva ocorrência. A este respeito, constate que na fase mais crucial do processo, designadamente em incidentes de cessação antecipada do procedimento, ou mesmo na fase final, em que se começa logo a desenhar uma possível não concessão da exoneração, existe um grande afastamento do processo, quer dos devedores, quer dos mandatários ou patronos, que reiteradamente também não respondem nem ao fiduciário, nem ao próprio Tribunal, com todas as consequências negativas que daí advêm. Alerto, sobretudo, para esta questão do domicílio ou residência e que, como é sabido, numa fase inicial do processo, na própria sentença, o juiz fixa os devedores residência e mesmo com o encerramento do processo, esta acaba por se manter como obrigação, agora já não por força do processo de insolvência que foi encerrado e, portanto, aquela fixação acaba por também cessar, mas sim por força das regras próprias do incidente de exoneração. Portanto, há uma fixação de residência do devedor desde a prolação da sentença até ao final do período de exoneração do passivo. Ora, o que sucede na grande maioria das situações é que os fiduciários e o próprio Tribunal notificam o insolvente para a residência que lhes foi fixada no processo e cuja alteração nunca foi comunicada e, na realidade, há muito que os devedores deixaram de aí viver, o que determina, invariavelmente, cessações antecipadas que poderiam perfeitamente ser evitadas caso os devedores cumprissem esta obrigação. De igual forma, de acordo com o que dispõe o 239, número 3 do CIR, o juiz pode, sempre que tal se justifique, e sempre por força de despesas supervenientes, rever o rendimento indisponível do devedor. A seu requerimento, evidentemente, e não dos fiduciários, como muitas vezes acontece. O que, caso fosse feito, evitaria também muitos incumprimentos que se verificam, uma vez que, em decisão subsequente à inicial, se pode reduzir o rendimento de que o insolvente pode dispor e, dessa forma, evitar que, no final dos 5 anos, se conclua que o devedor não cumpriu a cessão porque, na realidade, não lhe era exigível que o fizesse, sob pena de pôr em causa o sustento minimamente digno o seu e do seu agregado familiar. Não nos podemos esquecer que muitos despachos iniciais têm mais de 6, 7 anos e que a situação de vida dos devedores
se pode ter alterado radicalmente, normalmente sempre para pior, nestas coisas acontece quase sempre isso, o que impõe, evidentemente, a sua revisão. Até porque, se há uns anos atrás não estava consolidado, pelo menos entendimento jurisprudencial, de que deve ser, pelo menos, salvaguardado um salário mínimo nacional para cada um dos insolventes, o que é certo é que, neste momento, parece que isto é um entendimento maioritário. Portanto, há imensos insolventes cujo rendimento indisponível que lhe foi fixado é inferior ao salário mínimo nacional. E quando estamos a falar do casal, há muitos insolventes que estão numa situação que se impunha que viessem a requerer a revisão do rendimento, mas não o fazem. E depois não o fazem, e é uma grande complicação a seguir com os incidentes de incumprimento e, sobretudo, afinal, que depois o juiz acaba por perceber que aquele incumprimento não lhe é exigível, porque, de outra forma, ele não conseguia sobreviver com o mínimo de dignidade. Eu atrevo-me mesmo a dizer que a sorte de muitos devedores é que o seu desinteresse pelo processo vem sendo acompanhado pelo desinteresse, muitas vezes totalmente incompreensível, de muitos credores, que, não obstante notificados de informações de incumprimento pelo fiduciário e pelo próprio tribunal, não vêm requerer a cessação antecipada, quando, na grande maioria das vezes, para isso bastava apenas o competente impulso processual. De facto, é com alguma surpresa que vou vendo posições altamente oposicionistas na fase inicial do incidente, às vezes até com recurso, e depois não têm qualquer tipo de encadeamento lógico no decorrer do incidente e que com grande facilidade fariam cessar antecipadamente o procedimento. Na realidade, vou vendo alguma insatisfação dos senhores mandatários credores, sobretudo das entidades, dos bancos e de outras entidades, que, quando eu lhe dou a palavra por se quando há a exoneração do passivo restante, eles dizem: não tenho nada a dizer, não vale a pena. Basicamente é isto que dizem, porque na realidade indeferir liminarmente a exoneração do passivo restante é muito mais difícil do que fazê-la cessar a seguir. Portanto, quando eu digo, e porque às vezes eu vejo a insatisfação dos senhores advogados, e todos os juízes defendem a exoneração do passivo restante toda liminarmente, doutor, mas é tão fácil fazê-la cessar logo passado 2, 3 meses em que o insolvente vai embora e nunca mais diz mais nada. O que é que acontece? É que estes credores, que às vezes até recorrem do despacho liminar da exoneração, depois notificados pelos insolventes e às vezes até pelo próprio tribunal, fazem nada a seguir. E o juiz não pode conhecer oficiosamente o encerramento antecipado. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em compreender esta parte. Começo a percebê-la agora, porque às vezes em conversa com os senhores advogados no final, percebo que estes, sobretudo os bancos, vão cedendo os seus créditos. Não é? Depois, a determinada altura, quando não se vêm habilitar, porque depois há outra questão da habilitação, ainda com o processo encerrado, é evidente que é possível a habilitação de credores, porque evidentemente têm um acompanhamento do processo e têm que intervir ativamente. E o que é que acontece? Não havendo habilitação dos cessionários, aquele credor já não tem qualquer interesse no processo e depois a maior parte dos credores não tem advogado e, portanto, vão existindo uma série de exonerações que deviam estar cessadas antecipadamente. Chamo também a atenção dos presentes para o facto de a cessão de rendimentos englobar todos os rendimentos que o devedor aufira, por qualquer título, o que, de acordo com aquela que julgo ser uma interpretação defensável, nos remete para a conclusão que os rendimentos objeto de cessão não têm necessariamente que ser prestações pecuniárias. A este respeito, cito o Sr. Professor Sobral Martins, no seu livro do curso de Direito à Insolvência, onde sustenta que, quando esses rendimentos não sejam em prestações pecuniárias, o fiduciário pode convertê-los em dinheiro. Evidentemente que se abre aqui uma possibilidade para uma liquidação não prevista na lei, ou pelo menos não regulada na lei, e que nos podia fazer perder aqui algumas horas a debater os seus contornos. Passando para a articulação do incidente de exoneração do passivo restante com outros processos, designadamente com os processos executivos, gostava de alertar para o seguinte. Sabemos que nos termos de 88 do CIR, a declaração de insolvência determina a suspensão dos processos de execução, e nesta parte o 793 do Código de Processo Civil também é clarinho, mas apesar da letra aparentemente clara destes preceitos, continua a ser diverso o desfecho dos processos de execução nos casos da insolvência dos executados. Uma vez que há juízes que os suspendem, ficam a aguardar o término do processo de insolvência e há quem os extinga antes desse momento por entender inexistir qualquer benefício em manter suspensa uma instância que obrigatoriamente será extinta nos termos das alíneas A a D do 230, número 1 do CIR. Julgamos ser maioritária a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que a declaração de insolvência do executado determina apenas e tão só
a suspensão da instância e não a sua extinção por inutilidade superveniente da lide, sendo que este entendimento agora está muito mais pacificado em face do que dispõe o número 3 do 88, que foi introduzido em 2012. Tenho visto ambas as soluções aplicadas nos processos que solicito para a pensação aos meus autos de insolvência. E, apesar de não ser a tese que defendo, compreendo os argumentos de quem, nestes casos, extingue a execução sem esperar pelo encerramento, apesar de eu achar que não é isso que resulta de todo da lei. No momento de analisar os fundamentos para a extinção da execução, por uma das causas a que alude o 230 do CIR, designadamente através do portal Sítios, referente aos processos de insolvência e PAPs, e aqui faço uma chamada de atenção. A consulta do portal Sítios é sempre muito melhor se a fizerem por número de contribuinte do que por número de processo. Porquê? Porque por número de contribuinte permite logo a abertura de todos os anúncios respeitantes a todos os apensos. Por número do processo, não põem depois a letra A, B, C, não conseguem ter acesso a todos os apensos e isso às vezes limita um bocadinho a percepção de quem quer e deve fazer esse tipo de pesquisa. Isto é só uma parte. Chamo, por causa desta situação do portal Sítios, chamo muita atenção para eventuais análises superficiais dos motivos do encerramento do processo de insolvência. Importa não esquecer que a famosa linha E daquele normativo se manteve, não obstante a recente alteração legislativa de julho passado. Diz-se nessa linha que o juiz declara o encerramento do processo quando este ainda não haja sido declarado no despacho inicial do incidente de exoneração do passivo restante. Conseguiu-se ultrapassar nesta última alteração, com a entrada em vigor no dia 1 de julho de 2017, o reconhecido problema da contagem do início do prazo dos 5 anos do período de cessão de rendimentos, quando existam bens ou direitos a liquidar e que andava longe de obter consensos, quer na doutrina, quer na jurisprudência. Existiam dois procedimentos distintos e com relevantíssimas consequências práticas e com tratamento muito desigual de muitos insolventes por esse país fora. Nos casos em que era preferido o despacho inicial de exoneração, mas em que os mesmos prosseguiam para a liquidação dos bens de propriedade do insolvente, ou seja, naqueles em que não encerravam por insuficiência da massa, uns ficavam a aguardar o término da liquidação e subsequente encerramento após a realização do rateio final, situação que poderia perdurar anos e perdurou e continua a perdurar, e só aí se iniciava o período da cessão de rendimentos e outro entendimento no sentido de que o período se iniciava imediatamente com a prolação do despacho inicial. Optou o legislador por proceder a um aditamento ao artigo 233, número 7, com a seguinte redação. O encerramento do processo nos termos da linha E determina unicamente o início do período de cessão de rendimento disponível. Ficou apenas agora positivada a rácio da referida causa de encerramento. Unicamente o início do período de cessão de rendimentos. Continua, contudo, a considerar problemática, desde logo ao nível do cumprimento, a manutenção de uma causa de encerramento sem qualquer utilidade que não seja acabado de referir. Portanto, aquele encerramento, veja-se que nenhum dos demais efeitos previstos no 233, que são os efeitos de encerramento do processo, tem aplicação, pelo que afigura-se-nos a necessidade de algum cuidado na conjugação destes normativos. Nos termos do disposto no número 2, a decisão de encerramento do processo é notificada aos credores e objeto da publicidade e registro 37 e 38, com a indicação da razão determinante. Contudo, e como se referiu, o encerramento da linha E determina unicamente o início do período de cessão, ou seja, não determina mais nenhum efeito do encerramento do processo. Na realidade, parece-me que isto não passa do encerramento formal para início da contagem de um prazo, tendo inclusivamente o legislador previsto em norma transitória e que o início dessa contagem, nos casos em que o processo não tinha sido encerrado com base nesta linha, considera-se iniciado o período de cessão no dia da entrada em vigor do dito diploma, 1 de julho de 2017. O que é que isto significa? Todos os processos que lá estavam com liquidações anos a correr, no dia 1 de julho, ou seja, não tinha sido encerrado e não tinha sido entendimento do juiz do processo que, com a aprovação do despacho liminar, se iniciava a ação de rendimentos, começaram todas as ações de rendimentos no dia 1 de julho de 2017. Isto o que é que vai determinar? Até 2022, o mês de julho, para nós todos aqui presentes, já era muito bom, não é? Porque é sempre aquele mês espetacular à beira das feiras de ICES em que nós temos de fazer tudo. O que é que termina? Todos os senhores administradores até 2022, no mês de julho, têm que fazer o relatório de fidúcia, todos os senhores credores têm que analisar e vão ser remetidos para
de todos os juízes para os lerem. Portanto, isto vai ser um mês de julho muito bom nos próximos 5 anos, mas ainda bem que isto aconteceu, porque de outra forma era uma injustiça muito grande. Por esta ordem de razões, e sobretudo porque na realidade o processo sempre terá que ser encerrado por um dos restantes motivos que constam do 230, número 2, alíneas A a D, eu entendo que o despacho de encerramento do processo não deve ser objeto autónomo de publicidade e registro, nos termos do número 2 do artigo 230, de molde a evitar uma duplicação de encerramentos que só acarreta confusão para o próprio processo e, sobretudo, para todos os demais pendentes contra os insolventes e cujo desfecho depende da concreta causa de encerramento do processo de insolvência, nos quais esta alínea E nunca assume qualquer relevância, ou seja, não é motivo de encerramento de um processo de execução esta linha E. Olhando para o portal, de repente, ou até olhando para o próprio processo, eu própria houve processos que eu pensava que estavam encerrados e não estavam nada, tinha sido na linha E. Portanto, não há em rigor um encerramento do processo. Por outro lado, considerando o que dispõe o artigo 243 do CIR, a divulgação que é efetuada em cumprimento deste artigo, toda a publicidade que podia ser reclamada encontra-se perfeitamente assegurada. De referir, quando quiser mandar-me calar pode mandar, eu estou quase a terminar, de referir ainda que, segundo me parece, ficou também perdido um normativo que com a alteração de julho deixou de fazer qualquer sentido. E parece-me que é, não, no meu entendimento, é o número 6 do 239, que diz que, sendo interposto recurso do despacho inicial, a realização do rateio final só termina o encerramento do processo depois de transitada em julgada a decisão. Ora, uma vez que já existe uma causa autónoma de encerramento, atenção, encerramento entre aspas, do processo com a prolação do despacho liminar de exoneração, penso que não fará já grande sentido esta suspensão do encerramento com base no rateio final. Ainda relativamente à conjugação dos processos de insolvência com os executivos e incidentes de exoneração em curso, chamo a atenção só para mais 2 ou 3 pontos e termino logo de seguida a minha intervenção. Conforme resulta aparentemente claro do disposto no 241 do CIR, não são permitidas quaisquer execuções sobre os bens do devedor destinadas à satisfação dos créditos sobre a insolvência durante o período de sessão. Não obstante ser tema que não reúne consensos, uma interpretação literal da norma parece apenas proibir execuções relativamente a créditos sobre a insolvência. E o que são créditos sobre a insolvência? São os créditos cujo fundamento seja anterior à data da declaração, nos termos do 47. Pelo que todos os demais créditos constituídos após essa declaração não estão sujeitos a esta restrição executiva. É verdade que, não raras vezes, a instauração de uma execução na pendência da cessão de rendimentos pode pôr em causa o próprio Instituto da Exoneração do Passivo Restante, mas a verdade é que o Código apenas restringiu a impossibilidade de execução singular de dívidas anteriores à sentença e não já as constituídas posteriormente. Esta situação coloca-se com enorme frequência onde? Nas execuções por créditos por alimentos, como todos sabem. Vou passar aqui o que diz o 93 do CIR relativamente a quem tem que pagar, quem deve pagar os alimentos no caso da insolvência dos devedores e dizer o seguinte: mesmo que tenha sido deferido liminarmente o incidente de exoneração do passivo restante e estando em causa prestações alimentares constituídas após a declaração de insolvência, ou seja, créditos que não são créditos de insolvência, o problema em análise deve resolver-se tendo em conta o 242, número 1 do CIR. Portanto, os créditos anteriores são créditos sobre a insolvência, apesar de terem uma natureza algo diversa, até pelo próprio crédito que está em causa, mas tem que se resolver com base no 242, número 1 do CIR e verificar que, se forem posteriores, eles são suscetíveis de ser executados. Falando em alimentos, há que notar que a exoneração não abrange estes créditos, bem como as indenizações por factos ilícitos, ou outras sanções por crimes ou contraordenações e os famosos créditos tributários que não permitem que ninguém se recupere. As execuções por alimentos são aquelas que, atento à sua especificidade, mais questão suscitam durante a pendência do processo de insolvência e, sobretudo, no período da cessão de rendimentos. Dou a título de exemplo as situações recorrentes em que há uma penhora no processo executivo incidia uma prestação social ou um vencimento de valor inferior ao salário mínimo nacional. Evidentemente que este caso nos remete para uma questão jurídico-processual com contornos diversos das habituais execuções comuns, porque nestas, na sequência da suspensão, e caso os valores penhorados ainda não tenham sido entregues aos respectivos insequentes, tais valores são apreendidos para a massa insolvente. O Sr. Administrador notifica os Srs. Agentes de Execução que fazem a transferência dos valores penhorados para a massa, isto que resulta do 85 e do 88. Na situação avançada, a penhora daquela prestação, por exemplo, do subsídio de desemprego do executado, apenas foi possível porque o crédito exequente
constituía um crédito de alimentos e que não está sujeito ao limite do salário mínimo nacional nos termos 738, números 4 e 5 do CPC. Ou seja, caso se tratasse de outro tipo de crédito, tal penhora não poderia ter ocorrido e logo nunca esse valor ingressaria na massa. Por seu turno, sabemos que caso tal valor pudesse integrar a massa, a credora exequente não tinha, a credora, eu falo da credora, porque 90% das exequentes nos processos de alimentos são senhoras, e temos de ter algum cuidado com isso, é só por isso, não tinha qualquer direito de preferência no pagamento relativamente a este valor decorrente da penhora. Por esse motivo, julgamos não deterem os demais credores da insolvência qualquer legítima expectativa ou direito sobre o mesmo, não havendo qualquer justificação na atribuição daquele valor a qualquer outro credor que não à própria exequente. Neste caso, tenho estado a determinar a entrega dos valores às exequentes quando se verifica esta situação e apenas nesta situação. Fica para reflexão todas as questões complexas decorrentes do pagamento através do produto da cessão de rendimentos realizado no decurso da pendência do processo de insolvência, portanto, antes do rateio final. Uma vez que, como é concebido, o rendimento cedido pelos devedores estava inicialmente pensado para o pagamento dos créditos que não tivessem sido integralmente pagos pelo produto da massa, e não o contrário. Isto vai criar um tratamento totalmente diverso entre os credores, para além de que, dando cumprimento ao que dispõe o 241, as custas do processo e os honorários dos administradores deixarão de ser pagas pelo produto da massa e passarão a ser pagas pelo produto da cessão de rendimentos, uma vez que ele entra primeiro do que o produto da massa. Pode ainda suceder, e eu não tenho dúvidas que isto vai acontecer, sobretudo nos processos de insolvência que estão parados anos à espera da famosa separação de nomeações a correr nos cartórios notariais, pode ainda suceder que o processo, que termine primeiro o procedimento de exoneração do que a própria liquidação dos bens do insolvente. Esperando não ter sido muito maçador, era isto que pretendia aqui abordar e agradeço a atenção que me foi dispensada.